Hoje nós vamos falar a respeito do reino de Deus e do reino de Satanás. Então hoje nós não vamos se deter num texto, diz assim a palavra de Deus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Pode se assentar. Arrependei-vos e crê no evangelho. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Jesus, irmãos, o ministério dele foi pregar o evangelho, foi curar os enfermos, e a missão que ele veio também de dar a vida por nós, se entregar pelos nossos pecados. Ele pagou o preço que era para nós termos pago, ele quitou a sentença que era contra nós, ou a cédula que era contra nós. Mas quando Jesus começou o seu ministério, ele começou pregando o evangelho. Ele diz: arrependei-vos que é chegado o reino do céu, e crede no evangelho. O que é o evangelho? É a boas novas, a boa notícia. Então Jesus veio trazer o que? O evangelho, a salvação. Ele era o próprio pregador e a própria salvação. Como que Jesus é maravilhoso, né? Ele mesmo falava, crê no evangelho, e ele mesmo é a boa notícia que veio para salvar a minha vida e a sua vida. Mas, irmãos, nós sabemos que tem o reino dos céus e também tem o reino das trevas. O próprio Jesus de João 12:31, se os irmãos quiserem abrir, eu falei dessa passagem do reino do céu, para a gente ter uma base. Agora vamos abrir a nossa Bíblia em João 12:31. João 12:31, o próprio Jesus dizendo, olha o que ele falou: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo. Aqui Jesus está se referindo a Satanás. Então Satanás, ele reina sobre a vida daqueles que entregam a vida para ele, acaba ficando suposto a ele. Tanto tem o reino das trevas, os filhos de Deus, e tem o reino da luz, o reino da luz, que são os filhos de Deus, quer dizer, melhor falando, e o reino das trevas, que são os filhos do diabo. Então, quem reina sobre o reino de Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o nosso Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora o governo de Satanás, quem governa ele, que é o príncipe dessa era, como diz a palavra. Então, em nome de Jesus, se eu e você somos do reino de Deus, quem governa a nossa vida é Deus. Agora, quem está nas trevas está governado, infelizmente, por inimigo. Porque não tem um meio termo, irmão, não tem três reinos. Ou tem o reino de Deus, ou tem o reino das trevas. Então, quando eu e você não servia a Deus, a Bíblia diz que nós éramos levados a ídolos mudos. A Bíblia diz que nós éramos cegos. A Bíblia diz que por trás dos ídolos há demônio. Então a gente não era regido por Deus, nós era regido segundo o príncipe desse mundo. Mas quando a gente aceita Jesus, vive para Jesus, nós somos regidos por Deus. Então no reino de Deus, o governo, quem governa é Jesus Cristo e Deus. No reino do inimigo é Satanás, os principados e as potestades. E o caráter do reino de Deus, irmão, isso aqui é muito importante para a nossa vida. Essa palavra vai ser mais um culto de ensino, mas eu creio que é um culto de libertação, salvação e transformação, porque a palavra de Deus, ela salva, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela ensina. Então, ao mesmo tempo que Satanás rege aqui, que Deus rege aqui, Satanás rege aqui, nós vemos que os reinos têm característica. Então, a característica do reino de Deus é paz, alegria no Espírito Santo. Então, quem é regido por Deus vai ter justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Como diz a palavra de Deus, o reino do céu não é comida nem bebida, mas paz e alegria do Senhor, do Espírito Santo. Agora, o reino das trevas é centralizado nas coisas desse mundo. Olha o contraste, enquanto o reino de Deus é paz, alegria e justiça, e o Espírito Santo, o reino das trevas é centralizado nas coisas do mundo.
Enquanto nós temos a alegria de Deus, enquanto nós temos a paz de Deus, quem está em Cristo Jesus, quem é do reino de Deus, quem está no reino do diabo, está no reino de Satanás, então a alegria dele é os prazeres do mundo, é os prazeres da carne. Então ele é regido pelas coisas do mundo. Irmãos, enquanto essa palavra vai sendo ministrada, enquanto a gente vai trabalhando sobre esse tema do reino de Deus, reino dos céus, vamos ir analisando a nossa vida. Vamos investigando a nossa vida. Se nós estamos tendo paz, se nós estamos tendo arrependimento, se nós estamos tendo característica dos reinos de Deus na nossa vida. E aqui nós vamos ver claramente as características de quem está nos reinos das trevas. Você consegue perceber quem está nas trevas e quem está na luz. Você consegue perceber quem está com as características do reino de Deus e quem está com as características do reino do inimigo. Porque as características do reino de Deus também é o poder divino. Sei que age em nós é o poder de Deus. Mas as características do reino do inimigo é a doença, a enfermidade e a servidão. O diabo quer lançar enfermidades, quer lançar servidão nas pessoas, enquanto Deus age com o teu poder para nos curar, para nos salvar e para nos libertar. E as características do reino de Deus também é verdade, enquanto a característica do inimigo é o engano. Enquanto Deus vem com a verdade, o inimigo vem com o engano. Ele tenta enganar a gente, e a Bíblia diz que ele tenta cegar, ele cega os incrédulos, para que não creia no evangelho. Então o diabo ele é enganador, mas nosso Deus é a justiça e é a verdade. Irmão, se nós estamos no reino de Deus, a verdade de Deus vai estar na nossa vida. Se nós estamos no reino das trevas, vai ter engano em nós. Não pode ter isso na minha vida e na sua vida, engano. Nós não devemos querer enganar em nome de Jesus. Então as características do reino de Deus também é a santidade, irmãos. Sem santidade, a Bíblia diz, ninguém verá a Deus. Então, quem está no reino de Deus vai querer santificar. O que é santificar? Vai querer se purificar. Não vai ter prazer no pecado, não vai ter prazer no mal. Agora o reino do inimigo é pecado e iniquidade. Então você vê que é totalmente diferente. Enquanto um quer santificar, o reino do inimigo quer pecado, quer iniquidade. Então quem está em Cristo vai querer a santificação. Quem está com o inimigo vai querer pecar e praticar iniquidade. Então olha as divergências, olha as diferenças que tem, irmãos. E enquanto o reino de Deus, a característica é luz, o reino do inimigo é trevas. Enquanto Deus nos ilumina, o inimigo quer nos cegar. Mas quando eu e você estamos na luz que é Jesus, como ele diz, aquele que me segue não andará em trevas. Ele é a luz do mundo. Agora o reino do inimigo é trevas, leva a pessoa para a escuridão. E o reino de Deus, uma das características também é vida eterna. Como é maravilhoso saber que quem está em Cristo Jesus tem a vida eterna. Quem está em Cristo Jesus recebe a vida eterna. Agora, o reino do inimigo é morte eterna. É morte e eterna. Irmãos, o melhor para a minha vida e para a sua vida é estar no reino de Deus. O melhor para a minha vida e para a sua vida é estar com Jesus. Enquanto Jesus oferece vida eterna, o diabo oferece morte eterna. E tem outra coisa, a manifestação do reino de Deus é o quê? Salvação. Deus, ele se manifesta salvando a nossa vida. Agora, a manifestação no reino do inimigo, destruição. Enquanto Deus manifesta a salvação, o inimigo quer manifestar destruição, irmãos. Olha como que é o reino das trevas. Irmão, hoje às vezes minha alma dói, a gente dói, porque tanta atrocidade que acontece no mundo, irmão. Tanta maldade, tantas coisas malignas, ruins, irmãos. Tantas coisas que só misericórdia de Deus, irmão, na nossa vida. Agora a gente entende porque muitas vezes homens e mulheres de Deus sofria, chorava, gemia pelas coisas que estavam acontecendo. Como Jeremias, Ezequiel, e apesar de ser entre o povo de Deus, mas gemia pelo pecado do mundo. Muitos gemiam, Jesus chorou pela cidade de Jerusalém, mesmo sendo do povo de Deus. Mas quantas coisas, irmãos, estão acontecendo? Isso é o que? O reino das trevas. O reino das trevas, ele manifesta a destruição. Mas graças a Deus que ainda há salvação em Cristo Jesus.
Então, qual que é uma das manifestações também no reino de Deus? Batismo no Espírito Santo. E qual que é a manifestação no reino das trevas? Cheio do espírito maligno, cheio de espírito imundo. Enquanto Jesus enche do Espírito Santo, o diabo enche de espírito maligno. Por isso que a Bíblia diz para a gente não deixar a nossa casa vazia, deixar a nossa casa cheia, porque quando a nossa casa está cheia do Espírito Santo, está cheia de Jesus. Agora, se a gente deixa vazia sem Jesus, aí vem o maligno. Mas graças a Deus, irmão, que nós fazemos parte do reino de Deus. Ó a manifestação no reino de Deus: milagre, milagres e expulsão de demônios. Enquanto Deus faz milagre, expulsa demônio, olha o que o inimigo faz: falsos milagres e possessão demoníaca. Enquanto Deus expulsa e faz milagre verdadeiro, o inimigo faz falsos milagres e possessão demoníaca. Fica pegando as pessoas, influenciando as pessoas. Mas Deus não, Ele liberta as pessoas, Ele cura as pessoas. E a gente vai falando, vai lembrando da Bíblia, como aquele endemoniado de Gadareno. Jesus libertou, ele ficou são, para a glória de Deus, curado, irmão. Enquanto o inimigo entrou nele, Deus libertou ele do inimigo para a glória de Deus. Então a manifestação também no reino de Deus é a presença de Jesus. É a presença de Deus. Agora, a manifestação do inimigo é a presença de espíritos malignos. E nós não queremos isso, nós queremos a presença de Jesus. A manifestação também do reino de Deus é os dons do Espírito. Enquanto Deus dá dom do Espírito para a gente usar, seja de pregar a palavra, seja coisas que Deus dá para a gente usar, o dom de cura, o dom da fé, o dom da caridade, o dom de socorrer. Enquanto Deus dá dons espirituais, o inimigo faz o quê? Ele trabalha com feitiçaria, com bruxaria, com drogas e ocultismo. Enquanto Deus manifesta o Espírito Santo, dons espirituais, o inimigo manifesta bruxaria, feitiçaria e ocultismo. E coloca as pessoas na droga. Então essas coisas não são de Deus, irmão. O que são de Deus são os dons do Espírito Santo. E enquanto o reino de Deus manifesta o fruto do Espírito, o reino das trevas manifesta a obra da carne, irmão. O diabo caiu porque ele se soberbeceu. E ele tenta tentar nós nos desejos da carne, na cobiça dos olhos e no prazer da vida. Que eu e vocês, em nome de Jesus, sejamos dominados pelo fruto do Espírito, que é amor, que é gozo, que é paz, que é alegria, e não pelas obras da carne, que são completamente diferentes dos frutos do Espírito, que é soberba, que é arrogância, que é ignorância, que é adultério, que é contenda, que é intriga, que é imoralidade. Vocês sabem que está em Gálatas 5, 19 ao 21, vai falar das obras da carne. Então, enquanto a manifestação do reino de Deus é o fruto do Espírito, de Satanás são as obras da carne. Já dá para a gente ter uma noção em qual reino a gente está, né? Já dá para a gente ver. Eu creio que todo mundo aqui, que nós sejamos no reino de Deus em nome de Jesus. Agora, se por acaso alguma coisinha que manifesta no Deus, tem misericórdia, Senhor. O Senhor me tirou do reino das trevas e me transportou para o reino do seu Filho, amado seu Filho Jesus. Então, se a gente saiu do reino das trevas, agora nós vamos para o reino da luz. E o reino da luz não tem essas coisas. Agora, como que a gente entra no reino de Deus, irmão? Primeiro eu falei quem reina, as características e a manifestação no reino de Deus. Agora, como que a gente entra no reino de Deus? As formas da gente entrar: arrependimento e perdão. Jesus diz: arrependei-vos que é chegado o reino do céu. Só entramos no reino de Deus se a gente se arrepender, irmão. E o que é arrepender? É a metanoia, ter uma mudança de mente, ter uma mudança de comportamento, ter uma mudança de rota. Ou seja, se eu andava nas trevas, se eu andava em pecado, se eu não perdoava, ou se eu não me arrependi, agora eu me arrependo, agora eu busco Jesus, agora eu vou para a luz. Então, o reino de Deus, a forma de entrar é arrependimento e perdão. Agora, quem fica no reino das trevas? São todos que não são nascidos de novo. Como diz Romanos 3:25, todos estão separados da glória de Deus, ou destruídos da glória de Deus. Então, quem não se arrepende, quem não nasce de novo, ele está no reino das trevas. Não está no reino da luz.
E uma forma também da gente entrar no reino de Deus é humildade. Quando a gente se arrepende e tem perdão e tem humildade, nós entramos no reino de Deus. Jesus falou, quem não for humilde como uma criança, não entrará no reino de Deus. Então nós temos que ser humilde. E qual que é a característica de quem fica no reino das trevas? Aquele que é orgulhoso e independente. A gente não podemos ser orgulhoso nem independente, irmão. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos de Deus. O orgulho não pode fazer parte da nossa vida. Foi o orgulho que fez o inimigo cair. E é o orgulho que muitas vezes derruba muitos homens e mulheres. Então que nós não venhamos ser orgulhosos. Então seja, quem entra no reino de Deus também? Confissão de fé, quando a gente confessa Jesus. Se a gente não confessar Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, não tem como a gente entrar no reino de Deus. Não tem como a gente aceitar a salvação. E quem não entra no reino de Deus? Quem fica em rebelião e incredulidade. Ou seja, eu não quero Deus, eu não vou voltar para Deus, e eu não creio em Deus. Rebelião, incredulidade. Mas em nome de Jesus, eu creio que todo mundo aqui quer Deus, quer viver para Deus e quer andar com Deus. Então quem entra no reino de Deus também? Quem é nascido de novo. Aquele que não nasce da carne, mas aquele que nasce do Espírito. E quem não entra no reino de Deus? Aquele que está morto espiritual. Porque há dois nascimentos, irmão. Há o nascimento físico e o nascimento espiritual. Todos nós, depois que Adão caiu, todos nós, irmãos, depois que Adão, herdamos o pecado de Adão. Então nós estamos mortos espiritualmente, mas quando a gente aceita Jesus, nasce de novo, a gente vive espiritualmente. Então quem não aceitou Jesus ainda, quem não nasceu de novo, está morto espiritual, então está longe do reino de Deus. Então quem entra no reino de Deus? Aquele também que anda em união com Cristo. Aquele que une com Cristo. Mas quem não entra no reino de Deus? Aquele que está em separação de Deus. E Cristo veio para nos reconciliar com Deus, irmão. Cristo foi o nosso acordo de paz. Nós andava em guerra com Deus. Quando fala reconciliação, significa que estava em guerra com Deus. Mas Jesus foi o acordo de paz entre nós e Deus. E através da reconciliação em Cristo Jesus, hoje eu e você temos união com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Agora, as características dos membros do reino de Deus. Olha isso aqui. Quem é do reino de Deus é o quê? Filho de Deus. Quem é do reino de Deus é filho de Deus. Agora, quem é do reino do maligno é filho de Satanás. Agora eu digo, quem anda na mentira? A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então, se eu ando na mentira, eu não sou filho de Deus, eu sou filho do maligno. Porque não tem como eu ter Jesus e andar na mentira, irmão, porque a verdade está em mim. Não tem como eu ter o Espírito Santo e andar mentindo. Então, seja, ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos filhos de Satanás. Mas eu creio que nós somos filhos de Deus, porque nós andamos na verdade. Agora, as características também dos membros do reino de Deus. Fé e obediência. Quem é do reino de Deus, ele tem fé e obedece. Quem é do reino de Deus tem fé e obedece. Agora, do reino do inimigo, é a mesma coisa que eu tinha falado mais para trás. Ele mostra incredulidade e rebelião. Ele não crê e nem quer andar com Deus. E uma das características também dos membros do reino de Deus é vida eterna. E do inimigo é morte eterna. Do reino de Deus, dos filhos de Deus, é andar na luz. E do inimigo é andar nas trevas. E também uma das características dos membros dos filhos de Deus, ou seja, são dedicados à verdade. Mas os que são do inimigo mentem e apoiam a mentira. Então, seja, quem é do reino de Deus, ele vai se dedicar à verdade. Quem é do reino do inimigo, além de mentir, ele também apoia a mentira e se opõe à verdade. E a verdade quem que é? Jesus. Então, quem é membro do reino de Deus, ele é forasteiro nesse mundo. O que é forasteiro? Ele é peregrino, ele está aqui de passagem. Porque aqui não é a verdadeira cidade nossa. A nossa cidade é a Nova Jerusalém.
Nós estamos aqui de passagem. Agora, quem é do reino do maligno, ama as coisas do mundo. Ou seja, é só aqui no mundo, é só ter aqui no mundo, é só adquirir aqui no mundo, só as coisas do mundo que são bom e não pensam nas coisas de Deus. Irmão, não tem lugar melhor do que o reino dos céus e a sua justiça. O mundo vai passar, está em 2 Pedro capítulo 3, os céus e a terra vão arder em fogo. Vai passar, irmãos. Deus não vai destruir com dilúvio, agora vai ser com fogo. Mas para quem está no reino de Deus, vai receber a vida eterna. Então não vamos amar esse mundo, irmão, mas vamos ser forasteiros aqui no mundo. Agora as características dos membros do reino de Deus. Vivem em espírito. Então quem é do reino de Deus vai viver no Espírito Santo. Então a gente vai viver em espírito. E a Bíblia diz que se nós não andar em espírito, nós não conseguimos agradar a Deus. Porque só através de nós andar em espírito, nós conseguimos agradar o Senhor. Agora, quem não anda em espírito e é do reino das trevas, vive segundo a natureza pecaminosa. Ou seja, peca e é como se não tivesse nada, porque já está nas trevas. Irmãos, a gente sempre transpõe aqui porque a gente não é o melhor, a gente não é o perfeito. A única coisa que aconteceu na nossa vida foi que Jesus nos alcançou. E que tem muitos que estão nas trevas que Jesus também vai alcançar. Mas a gente expõe a palavra de Deus e a palavra de Deus mostra quem está nas trevas e quem está na luz. Pode ter quem está nas trevas hoje e vir para a luz. Assim como eu e você, nós andávamos como? Segundo a natureza desse mundo. Nós andávamos nos desejos da carne. Mas graças a Deus, irmão, que Jesus entrou na nossa vida e salvou a nossa vida. Então, ou seja, quem é do reino de Deus é humilde e simples e vive em retidão. Como foi falado no Salmo 119. Bem-aventurado aqueles que trilham um caminho reto. Então, ou seja, quem é do reino de Deus vai viver em humildade, simplicidade e em retidão. Agora, quem é do reino do inimigo vai andar nos maus caminhos, vai ser desobediente e imoral. A pessoa vai andar no mau caminho, vai ser desobediente e imoral. Os filhos de Deus não, irmão. Vou só resumir rápido quem é dos filhos de Deus. Ó como quem é filho de Deus, como ele anda. Primeiro, ele é filho de Deus, ele anda em fé e em obediência. Segundo, ele tem a vida eterna. Terceiro, ele anda na luz. Quarto, ele dedica a verdade. Quinto, ele é forasteiro nesse mundo, ou seja, ele sabe que é peregrino. Sexto, ele vive no Espírito. E sétimo, ele vive em humildade, simplicidade e em retidão. Agora, quem é do inimigo, ou seja, os filhos de Satanás, andam em incredulidade e rebelião. E tem morte eterna, andam nas trevas, mente e se opõem à verdade, amam as coisas do mundo e vivem segundo a natureza pecaminosa. E ainda são maus, desobedientes e imorais. Você vê essas maldades, irmão? Não são filhos de Deus que estão cometendo, não. São filhos do inimigo. Ah, mas pastor, mas tem crente que faz... Tem crente que se desviou. Porque cristão verdadeiro não vai fazer o mal. É crente que se desviou. Não foi falado aqui hoje? Muito naquele dia vão falar, Senhor, Senhor, em seu nome, expulsando demônio, falando... Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Vós que não faz a minha vontade. Então, ou seja, quem é do Filho de Deus não vai andar fazendo mal. Não vai andar fazendo o que é ruim. Mas outra coisa. As características dos membros do reino de Deus, continuando. Mansidão e submissão. Então, quem é do reino de Deus tem mansidão, que é um dos frutos do Espírito Santo, e submissão. A quem? A Deus. E aquilo que deve submeter. Então, seja são liberdade em Cristo. Quem é do reino de Deus tem liberdade em Cristo. Seja, tem honestidade, amor, perdão, influência santificadora, porque não vai influenciar as pessoas para o mal, pureza sexual e fidelidade conjugal, generosidade, são santos, conversa íntegra, herdam o reino de Deus. Agora, olha a descrição do reino do inimigo, ou seja, dos membros do inimigo. Arrogância e agressividade, escravidão ao pecado e a Satanás,
engano, ódio e hostilidade, amargura, influência corrupta, lascívia, imoralidade, ganância e cobiça, profanos, linguagem corrupta, não herdarão o reino de Deus. Então, olha a diferença, irmão. Tem muita diferença de quem está na luz e quem está nas trevas. É muitas características. Aqui, irmão, se eu fosse ler todos os textos bíblicos falam desses assuntos aqui, todos. Se eu for ler, muitos textos bíblicos. Hoje nós estamos trabalhando a respeito de uma pregação temática, que fala a respeito do tema. Mas tudo isso que eu estou falando, está tudo nos textos bíblicos. E se for citar aqui, é muito texto bíblico. Então a gente vê as características dos filhos de Deus e dos filhos das trevas. E quais são os deveres dos filhos de Deus? Adorar somente a Deus. O dever do filho de Deus é adorar somente a Deus. Mas qual que é os deveres do filho do diabo? Idolatria, viver para si, adorar Satanás e o anticristo. Então quem é do reino do inimigo vai ser idólatra, vai viver para si, vai adorar Satanás e o anticristo. Tem gente que é declarado, que adora o inimigo declarado. E vemos mais, deveres dos membros do reino de Deus, seja, excluir o pecado da vida. E Satanás, seja, não quero saber de pecado, não quero saber de pecado na minha vida não. Agora, olha os deveres dos membros do reino de Deus. Odiar e perseguir crente e cristão. Quem é do maligno, ele odeia o cristão e persegue o cristão. Porque é isso que Satanás faz, ele persegue a obra de Deus. E não é de hoje não, irmãos. Ele persegue a raça humana desde quando ele fez Adão e Eva pecar. Desde quando ele fez Adão e Eva pecar, é perseguição. Deveres dos membros do reino de Deus: trabalhar pelo crescimento do reino de Deus e sua justiça. Já foi falado pela irmã, para nós falar do evangelho, evangelizar. Então, seja, nós que somos do reino de Deus, nós temos que trabalhar para o reino de Deus, irmão. Para o crescimento do reino de Deus. Agora, olha quem é do inimigo. Promove o mal e corromper o reino de Deus e a sua justiça. Enquanto nós trabalhamos para o reino crescer, para o reino, a justiça de Deus crescer, o inimigo promove o mal e a corrupção. Seja contra o reino de Deus e a sua justiça. Então ele quer envergonhar, quer manchar as coisas de Deus. E agora os deveres do membro de Deus, seja, não amar o mundo. Jesus falou que aquele que ama o mundo, tem amizade com o mundo, é inimigo dele. Então nós, como do reino de Deus, não devemos amar o mundo. Agora, o inimigo, ou seja, quem é do reino do inimigo, ele ama o mundo. Ele está juntinho com o mundo, está grudado com o mundo, ele anda coladinho com o mundo. Por quê? Quem é o príncipe desse mundo? Jesus falou, Satanás. Agora, nós não, irmãos, se nós somos do reino de Deus, nós não devemos amar o mundo. Quando eu falo de amar o mundo, não estou falando de não amar as pessoas. Estou falando da gente amar o pecado, a corrupção, aquilo que há de errado no mundo. Então, seja, os deveres dos membros do reino de Deus. Isso aqui é maravilhoso. Aguardar a volta de Cristo. Nós estamos aguardando a volta de Cristo. E aguardando com fé, com esperança que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai voltar. Agora, quem é do reino do inimigo, nem espera a volta de Cristo, nem crê que Jesus vai voltar. Quem é do reino do inimigo nem espera a volta de Cristo. E outra coisa, qual que é o... Agora nós vamos ver a luta, o conflito entre Cristo e Satanás. Porque o inimigo, ele luta contra a igreja, ele luta contra o povo de Deus, mas ele luta contra Cristo também. Ele tentou a Cristo. Cristo veio destruir o reino de Satanás. Agora, Satanás quer destruir o reino de Cristo. Enquanto no conflito, Satanás quer destruir o reino de Cristo, Cristo ele destrói o reino de Satanás. Então há uma guerra, há um conflito entre os dois reinos. Agora mais, o conflito entre o reino de Cristo e Satanás. Cristo venceu a tentação. Satanás tentou a Cristo a pecar, mas Cristo venceu a tentação. Cristo expulsou demônios.
Os demônios se opuseram a Cristo. Enquanto Cristo expulsa demônio, os demônios tentam se opor a Cristo. Mas graças a Deus que o nosso Deus tem mais poder. Todo poder pertence eternamente a Cristo, irmão. Todo poder pertence eternamente a Cristo. Satanás tem poder, mas apenas temporário e limitado. Ele só tem poder. O poder de Satanás não é eterno. O poder dele é limitado. Agora o de Jesus não é limitado. É ilimitado. Agora vemos. Liberdade do pecado e da doença através da cruz. Ou seja, o reino de Cristo. Seja, o conflito de Cristo que Jesus fez, nos trouxe liberdade do pecado e da doença através da cruz. Ou seja, através do seu sacrifício. Agora, Satanás não pode resistir ao poder de Cristo revelado na cruz. Então, seja, no conflito, Deus morreu na cruz por nós, então ele venceu Satanás para a glória de Deus. Amém? A vitória final pertence a Cristo. Aleluia. Satanás será finalmente subjugado e destruído. A vitória final pertence a Cristo. Irmão, já estou encerrando. Agora, o conflito entre o crente e Satanás. Se Cristo veio, irmão, ele disse, se chamar o pai de família de Belzebu, que era o príncipe demônio, quanto mais os domésticos, que era nós. Então, seja, se Satanás tentou a Cristo, quanto mais eu e você. Então, nós estamos numa luta, num conflito. O conflito entre Cristo e Satanás, Cristo venceu, sempre vai ser o vencedor. E no conflito entre crente e o inimigo, se nós formos fiéis a Cristo, nós também vamos vencer em nome de Jesus. Então, seja, o conflito entre crente e Satanás, o crente odeia o pecado. Quem é cristão, irmão, de verdade, ele não ama o pecado. Não significa que nunca vai errar, mas se erra, não, meu Deus, me perdoa, fala e não quer saber do pecado. E procura destruir as obras do diabo. Ou seja, ele procura lutar contra o mal, ele não quer o mal para a vida dele, não quer o pecado na vida dele. E nós sabemos que Deus, que Jesus, quer dizer, veio para desfazer a obra do diabo, porque ele preca desde o princípio. E qual foi a obra do diabo? Pecado. Então o crente, ele odeia o pecado, e ele procura resistir ao pecado, lutar contra o mal. Agora Satanás odeia o crente e persegue o crente. As armas do crente são espirituais e não carnais. A nossa arma são espirituais, não carnal. Agora, as armas do diabo, Satanás, ele usa o mundo. Olha as armas dele. Satanás, ele usa o mundo. Satanás, ele usa a carne. E os demônios, ele usa os demônios contra os crentes. Ele usa o mundo, a carne e os demônios contra o crente. Mas graças a Deus que as nossas armas espirituais são poderosas para destruir potestade, como diz a palavra de Deus. O crente recebe autoridade para expulsar os demônios. Satanás procura vencer os crentes. Ou seja, o crente recebe autoridade para expulsar demônio, e os demônios procuram destruir os crentes espiritualmente. Os demônios tentam destruir o cristão, irmão. Mas quando a gente está em Cristo Jesus, nós recebemos autoridade para expulsar os demônios. O crente precisa vencer o mundo. Satanás procura vencer os crentes. Enquanto a gente luta contra Satanás, contra a carne, contra o mundo, o diabo tenta nos vencer. Mas, em nome de Jesus, pela cruz, o crente morreu para o mundo. Assim como Jesus venceu pela cruz, quando a gente morre, pelo sacrifício de Jesus na cruz, a gente vence o mundo. Mas Satanás induz o cristão para os prazeres pecaminosos do mundo. Então Satanás o quê? Para que negar a si mesmo, carregar a sua cruz? Ou seja, nega a cruz. Nega a cruz, ele tenta induzir nós aos pecados e às coisas desse mundo. Mas graças a Deus, irmão, se Jesus venceu, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se você, irmãos, é que eu tive que passar rápido, mas eu peço para vocês, esse vídeo está gravado. Se você quer pegar, chegar na sua casa, ou um outro dia, pegue e anota isso. Anota isso que foi ministrado hoje.
Anota no caderno, vê a diferença do reino de Deus e do reino das trevas. Vê as características do reino de Deus e do reino das trevas. Vê quem são os membros do reino de Deus e quem são dos membros do reino da terra. Vê qual que é a ação, a manifestação do reino de Deus e do reino das trevas. Vê de quem é a vitória, se é de Cristo ou é do inimigo, a gente já sabe que é de Cristo. Então, em nome de Jesus, que eu e você sejamos do reino de Deus. Que eu e você sejamos do reino de Cristo. Amém? E se tem alguma coisinha em nós que não está muito do reino de Deus, Senhor, tem misericórdia, vamos voltar para o reino de Deus. Amém? Vamos se colocar de pé. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Meu Deus, nós sabemos que existe o reino da luz e o reino das trevas. O Senhor já falou para nós hoje, o reino de Cristo e o reino de Satanás. Senhor, todos aqueles que aceitam Jesus de verdade, deu o poder de ser chamado filho de Deus e passou a fazer parte do teu reino, Senhor. Eu creio que aqui nessa noite, nós só tem cidadão do reino do céu, Pai. Cidadão que vai morar com o Senhor e que vive para o Senhor. Mas se por acaso tem alguma coisa das trevas se manifestando na nossa vida, alguma coisa que é do reino do inimigo, se manifestando em nós, Senhor, nos perdoa, tem misericórdia e tira de nós tudo que é das trevas em nome de Jesus. Porque o Senhor diz que o Senhor é a luz do mundo, quem anda com o Senhor não anda nas trevas, Senhor. Então ajude nós a andar na luz, Deus, que é Jesus. Ajude nós a andar na sua palavra. E Senhor Jesus, o Senhor venceu, sempre vai vencer e sempre vencerá e eternamente o Senhor é o eterno vencedor, Pai. Então, em nome de Jesus, vence as batalhas que a gente não pode vencer, Senhor. E nos dá força para a gente vencer as batalhas que o Senhor quer que a gente vença, Senhor. E nós pedimos, não deixe que a porta do inferno, não deixe que o reino das trevas prevaleça contra a nossa vida, nem contra a sua igreja, o seu povo, nem contra cada alma que entrou aqui nessa noite. Que o Senhor venha neutralizar, Senhor, o reino do inimigo, o reino das trevas, que o Senhor venha dar poder e autoridade para a sua igreja vencer todo o mal, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. E Senhor, nós aguardamos a tua vinda e o seu reino, em nome de Jesus, amém?